Na paradinha. Vamos lá, minha turma, tá começando mais um podcast do empreendedor. Seja muito bem-vindo, você que está querendo começar seu negócio ou você que já é empreendedor, está começando o terceiro episódio do Emprecast. E o seu Léo já falou, Felipe, entra cantando, Anitta. Então eu já falei do bairro que eu morava, a paradinha. Tá contigo, seu Léo, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio. Vamos levar muito conhecimento para essa turma. Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui com o meu amigo de bancada, Felipão. É isso aí. Vamos lá, vamos detonar tudo hoje, seu Léo. Hoje fazer a diferença, hein? E vamos lá, minha turma. O cara que tá aqui com a gente é de peso, minha turma. Ó, tirei até o óculos aqui, vou colocar ele de novo. Por quê? O rapaz que tá aqui no nosso lado, que tá aqui, Léo. Você que me falou dele, pensa num cara que tem história para compartilhar com a gente, pensa num cara que é vivido, trouxe alguns dos produtos dele que você que tá aí em casa vai ver daqui a pouquinho. E, gente, tem muita história. Seja bem-vindo, seu Marcelo. Posso chamar de seu? Claro. Eu quase apanho do Ricardo, Senhor, que eu né? falei seu Ricardo, ele falou seu senhor não. Ricardo. Eu falei senhor Ricardo. Senhor Ricardo. O Ricardo ficou bravo, quase me bateu, quase tacou os hambúrguer aqui em mim. Seja bem-vindo ao Emprecast, Marcelo. Aqui é tudo nosso. Aqui a gente vai falar da vivência, aqui a gente vai falar dos bastidores da vida real. Então eu já quero saber, Marcelo, conta aí pra gente da onde que você é, da onde que você veio, como é que foi sua infância, até chegar ali aos seus 18 anos, era um rapaz arteiro na escola, brigava muito, era mais calmo, fazia lição. Vamos saber de tudo, né, minha turma? Então vamos lá. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar com vocês, né, toda a minha experiência, vivência de vida, que nem você falou da parte, né, de desenvolvimento desde de colégio, de criança, né. Eu vim de Francisco Morato, tá? Meu pai e minha mãe morou em Francisco Morato durante 25 anos, né. A minha mãe doméstica, o meu pai trabalhava na área de plástico, CLT, né? E nós sempre tivemos uma vida simples, muito simples, né? E eu sempre almejei empreender, né? Desde os meus 14, 15 anos, fazia muitos cursos lá na região de São Paulo. Tentei a época do pessoal da Força Sindical, fizemos alguns cursos lá. E sempre batalhando, né, para poder se diferenciar. E um dia eu tive uma oportunidade, meu pai trabalhava numa indústria de embalagem, e nesse intervalo eu estava de 17 para 18 anos, tinha terminado o colégio, indo para a faculdade, e tive a oportunidade um dia de meu pai me levar na indústria, né? Meu pai cuidava de uma parte operacional da indústria. E lá eu conheci os patrões do meu pai e me deram uma oportunidade no meu primeiro emprego registrado, né? E aí eu tive a oportunidade de desenvolver, né, na área operacional, né? A gente fazia embalagem, né? Cortava alguns saquinhos da máquina de corte-solda, que fazia parte de acabamento dos produtos. E eu tive esse desenvolvimento profissional lá, de primeiro emprego, né? E como que era já ia errar o nome. E como que era o seu Marcelo na escola? Era mais quietinho, aprontava bastante? Porque vamos trilhar aqui uma história. Vamos lá. Para quem ainda não conhece o Marcelo hoje é proprietário da Nova Plastic. São mais de 7 mil metros, não é? Pelo que você estava me contando. Atende grandes marcas como, pode dizer, Droga Raia, né? Droga Raia. Gente, inúmeras marcas, e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado tem muito para se inspirar na história dele. Vamos lá, Marcelo. Quem era o Marcelo na escola? Era aquele que ficava no fundão ou aquele que ficava lá na frente, conversando? Cara, já tive as duas etapas, né? O do fundão e o da frente. Mas eu sempre fui dedicado, né? Eu sempre tive boas notas. Tive um momento também sapeca aí, né? Da época todo de mundo escola, tem. né? E assim, mas eu posso classificar que eu fui um aluno regrado, né? Mais comportadinho ali Sim, e tal. sim, já dei Só teve aqueles picos, né? Sim, tive aqueles picos.
E você, Léo? E você, como é que você era na escola? Você era mais quietinho, aprontava mais? Ou ficava mais ali, mais na frente ou mais no fundão, né? Eu era do fundão, mas era dedicado, mas era bagunceiro. Eu, desde o meu estudo, sempre fui o coordenador da sala. Até a minha diretora não sabe como. Rapaz. Sempre fui escolhido por aquele pessoal para cuidar da sala. Que era, você era pra cuidar ou você era pra bagunçar? Eu acho que eu passava um pano. Os Mas dois. assim, igual o Marcelo, você foi dedicado, porque nós queríamos alcançar um futuro, né? Bagunçava, mas lá na frente eu sabia que ele tinha que correr atrás. Não é igual hoje no estudo, né? As molecadas de hoje, não vou falar assim, não todas, mas as molecadas de hoje em dia no estudo estão oba-oba. Eu acho que todos nós já teve aquele momento. E você foi como? Rapaz, eu já fui dos dois aqui, ó, que nem o Marcelo. Acho que todo mundo aqui, Eu já né? fui do fundão. Eu já fui daquela turma do fundão, que o pessoal olhava assim e não dava nada. Falava assim, nunca vai ser nada na vida. E já fui também da frente. Mas da frente, quando eu ficava ali perto dos professores, era pra vender as coisas pra ele. Pra vender? Pra vender. Não pra estudar. Isso. Ó, segredo aqui, hein? A primeira venda que eu fiz pra um professor meu foi um roteador. Um roteador de internet. Que aí eu tiro uma nota boa depois. Mas aí depois eu fiquei ali, aí ficava conversando bastante com o professor. Eu nunca era de ficar ali fazendo a lição e tal, eu cansava de escrever, sabe? Mas eu ficava ali na frente, conversando com o professor. E aí eu fazia ele pesar a consciência, eu falava, poxa, tô conversando com o aluno, ele nem conseguiu fazer lição. Mas e aí, seu Marcelo? Aí você, então, ficou ali no meio termo, né? Era dos dois, né? Sim. Porque acho que a maioria do pessoal Teve essa fase, né? Tem aquela fase que você tá com adrenalina, querendo bagunçar tudo, visitando a sala da diretora. Teve aqueles momentos do colégio, eu falo das equipes, né? Que a gente tinha, né? Era Grêmio? Grêmio também na sua época? Não? Cara, eu esqueci o nome de como era lá, mas... Vamos tentar voltar no assunto muito tempo, lá não vai falar das Não, só pra gente pegar... Não, vamos revelar. Mas assim, pra você ter uma noção, na época era a época dos meninos do Brothers lá, Verdade. que era o Chu, Verdade. os meninos ali, eu era daquela turma da galera ali, né? Eu estudei no Dr. Morato, né? Do primeiro ao 8º ano, depois Foi Celestina, né? E é isso, cara. Seu pai era bravo? Cara, meu pai é um cara super tranquilo, de poucas palavras, Mas de atitude, né? Aí de que dá atitude. medo. A minha mãe muito extrovertida, né? Dona Neu, boleira. Opa, aí sim. E assim, cara, tenho muito orgulho da minha base, da minha família, né? Tenho 2 irmãos, tenho o Rodrigo e a Priscila, né? Somos em 3, eu sou o mais velho. Mas é isso, eu acho que... Você falou que com, acho que 17, 18 anos foi seu primeiro emprego e foi junto com seu pai que você foi trabalhar? Foi junto com meu pai. Como é que era trabalhar junto com seu pai? Porque assim, o seu pai, trabalhava em qual cargo? O meu pai era encarregado de uma linha de produção, né? Certo. E eu fui colocado nessa linha de produção, foi o primeiro trabalho meu CLT, né? Nós tínhamos umas máquinas de acabamento, né? Na época acredito que tinha umas 10 máquinas, e eu fui inserido em uma dessas máquinas, e ali fui desenvolvendo, fui aprendendo, né? Era uma empresa de pequeno, médio porte, né? E fui conhecendo de tudo dentro da empresa. Foi passeando ali, Fui participando dos processos lá, interno, né? Do corte, tive uma oportunidade de ir para a expedição. E, tipo assim, a gente pergunta, você estava trabalhando com seu pai, mas era difícil trabalhar? Porque assim, tem aquele negócio, é o que a gente fala. Às vezes tem um lado bom e também tem um lado do puxão de orelha, que às vezes chega, tipo assim, quando você tem o seu chefe, você toma um puxãozinho de orelha ali e Sim. fica ali, né? Agora... Com o pai você fica um pouco mais regrado e você tem a responsabilidade de também das pessoas não achar que você é privilegiado por seu pai estar ali, entendeu? Por outro lado, também tinha o meu tio, né, que ambos trabalhavam na indústria, em turnos diferentes. Então, quando eu não estava com meu pai, estava no turno do meu tio. Puxava o... Né? Mas não isso como um privilégio, não. Né? Eu acho que ambos têm um conhecimento diferenciado. O meu tio já é falecido, está em memória, uma pessoa também muito diferenciada, uma pessoa que agregou muito para mim também, entendeu?
E é isso. Eu acho que foi um processo ali que eu trabalhei com eles, né, para desenvolvimento, para crescimento. E são memórias assim que é inesquecíveis, né? Sim, é algo que a gente leva para a vida. Pode falar, Marcelo, onde começou Marcelo empreendedor? Aonde? Começou o primeiro passo, vamos ser um empreendedor agora. Então, como que foi? Nessa empresa que eu passei, tinham-se 3 sócios na época. 3 sócios. Tinha um industrial, um comercial e um financeiro, né? E eu fui desenvolvendo, para vocês terem uma noção, passei por etapas, cheguei a ser gerente geral dessa fábrica, né? Na época com 23 anos de idade. E ali eu comecei a ter muito contato com os clientes. Diretamente. Né? Diretamente. Então, assim, eu me reportava aos representantes na época. Então, assim, eu acabei, como que eu falo, conciliando a produção com o comercial. E eu atuava diretamente com os clientes, até de alguns representantes. E alguns clientes já gostavam do atendimento. Falavam, pô, você tem um feeling para atender. Tal, a gente gosta do seu atendimento, tudo, né? E o que aconteceu na época? Esses sócios, eles se separaram, ficaram um somente, que é um que eu tive muita referência, uma pessoa que me deu muita oportunidade, que era o Daniel, né? Não que os outros também não tenham, acho que todos têm a sua parte de crescimento meu também, como profissional. Mas esse Daniel foi o que eu mais tinha proximidade, era o que mais me passava a questão de operacional, aprendi muita coisa com ele, filtrei muita coisa dele, né? Sou muito grato, né, a todos, né? E aí, quando eles se separaram, eu fiquei um tempo nessa indústria ainda, por um tempo, e chegou um momento que é aquele momento que você fala, poxa, eu preciso seguir. Já deu. Né? E aí foi nesse momento que eu precisei seguir, virei representante comercial, passei por umas 2, 3 indústrias concorrentes, né? E comecei a empreender, né? E o que eu fazia? Eu comecei a desenvolver algumas carteiras de cliente. O que eu não conseguia comprar e revender, eu representava e ganhava comissão das indústrias. E aí, o que aconteceu? O meu pai, ele fez uma parte de terceirização para essa empresa na época, com um dos sócios que saiu. Chamava o senhor Luiz, um japonês que hoje deve ter uns 70 anos aí, que tem uma bagagem excelente, né, de referência para mim comercial. E eu comecei nesse momento a trabalhar direto com meu pai, né? Começamos a fazer algumas vendas diretas, né? Só que o que acontece? Quando você está numa indústria, você tem uma estrutura. Você Sim. tem uma estrutura financeira, você tem uma estrutura operacional, né? E quando eu comecei a gerir com meu pai a indústria, a gente não tinha essa base administrativa, né? De fazer uma análise de cliente. Basicamente, quando você começou, decidiu empreender, foi você e seu pai só? O meu pai estava lá e a gente começou a captar clientes, né? E terceirizar e alguns fazer vendas diretas. E aí o que aconteceu? Acabou não dando certo, a gente passou uma dificuldade, a gente acabou parando a empresa na época, né? E aí depois eu fui para a parte comercial, abri um escritório, né? Conheci a Sumara, a minha esposa hoje, e a gente abriu um escritório comercial. E peguei algumas empresas chaves para representar. Na época, uma empresa de Várzea Paulista, que é o Fabiano, que é um grande amigo também, que eu tenho muita admiração por ele, pelo profissional que ele é, pela pessoa que ele é. E aí, um certo dia, a gente abriu um cliente, eu cheguei nesse cara e pedi ajuda para ele, que eu precisava desenvolver uns produtos, ele abriu a porta para mim, e dali deslanchou as coisas. Aí pegamos 2 clientes chaves que, cara, gerou muito recurso. Receita, né? Receita. E ali começa a história de indústria, né? Começa a história de indústria. Você ainda lembra o primeiro galpãozinho? Cara, eu lembro. Qual foi a maior dor assim, que você teve? Porque foi você, seu pai, você já chegou contratando pessoas ou
Ou começou vocês dois ali gerindo e então, depois foi tocando? Não que a gente venha de uma frustração, porque o primeiro negócio teoricamente não deu certo, né? Eu acho que por inexperiência mesmo. Mas foi um aprendizado, né? Não, sim, porque você vai... Você sabia onde você não podia errar de novo. Né? Exatamente, né? E aí, com essa base do escritório, como a gente começou a fazer muita carteira, né? E relativamente o faturamento foi crescendo e foi gerando caixa. Nesse período que foi gerando caixa, a gente foi se estruturando. Aí entra onde você falou, alugamos o nosso primeiro galpão na Fazendinha, em Santana de Parnaíba. Era um galpão ali de, acho que uns 450 metros quadrados. Compramos uma impressora que faz a parte da impressão. Compramos uma rebobinadeira e um quarto de solda. Mantemos esse galpão fechado acho que por uns 3 meses, porque precisava comprar alguns acessórios para essas máquinas começarem a rodar. E ali, quando a gente terminou de montar, todos esses clientes que eu terceirizava, eu comecei a introduzir ele dentro da fábrica. E comecei também a ter escala. Né? Comecei, sei lá, um cliente que tinha 10 SKUs, do primeiro eu comecei a vender 5, 6 para eles. Entendeu? E a empresa foi crescendo. Nesse processo a gente cresceu. Nós tivemos um parceiro lá, o Ricardo, que entrou com a gente na época também para gerir a parte comercial, que acabou não dando certo. E aí a gente manteve a indústria. E fala, minha turma, paramos aqui porque eu tenho um recadinho especial para você que está vendo esse podcast. Inclusive, acabou de chegar aqui um lanche super saboroso lá da Angaburg, lá de Francisco Morato. O Léo já está até abrindo dele ali, porque, gente, que é um lanche gostoso, com qualidade, para você continuar assistindo esse podcast. Então, ó, já entra lá no Instagram deles, porque tá com uma promoção bem top. São lanches com hambúrguer artesanal. Rapaz, faz isso comigo não. São lanches com hambúrguer artesanal. Lá também tem um ambiente super bacana para você e com sua família. Inclusive, se você quiser ir curtir um show bacana, toda quinta-feira tem show lá no Angaburg. E você pode ir lá curtir, comer um lanche super saboroso. Inclusive, já vou comer o meu aqui agora. E não se esquece, vai no Instagram que tem promoção rolando para hoje. Já vamos comer aqui o nosso, que daqui a pouco nós já voltando aí com conteúdo top para vocês. E começou a crescer, né? Tivemos alguns clientes chaves. Eu lembro que o divisor de água foi um cliente chamado Veltra na época. Era um cara que fazia interruptor para lâmpada de acender. Sim. Ele tinha uma terceirização nos presídios, cara. Nos presídios, sabe? Nós levávamos as embalagens do presídio que eles faziam mão de obra. E era um volume absurdo, assim, de produto. Sei lá, a gente chegava a entregar 1 milhão de embalagens por mês. Nossa, muita embalagem. Era muita embalagem. E foi gerando receita. Dali nós abrimos uma empresa, uma multinacional, que chamava Canson do Brasil, uma multinacional francesa, que também foi um divisor de água ali. Foi uma empresa que a gente conseguiu colocar a expertise do que eles precisavam da embalagem na época. Eles tinham uma embalagem que rasgava muito, né, por ser um polipropileno, um material mais rígido. E ali a gente encontrou a solução para aquele cliente. A gente mudou a forma daquela embalagem. São pontos, né? Tipo, tipo escada, né? Tipo, ali foi um case de sucesso naquele produto. E de a gente começou a fazer todos os produtos da linha deles. Logo quando você estava começando, teve algum momento que você pensou em desistir? No começo. Teve. Porque assim, empreendedor tem dor toda hora, né? Cada vez que a gente vai rompendo uma bolha, a gente vai descobrindo uma nova dor. Sim. Qual foi o ponto que você passou no começo que você falou assim, não, acho que não é pra mim? Teve esse ponto? Teve, né? Teve. Tipo, teve momentos assim, quando a gente tem estrutura, né? Se cria um custo fixo, né? E o que você tem que fazer para converter seu custo fixo? Vender. Né? E a gente sabe que vender, eu vou te falar o que eu penso em relação a vender, né? Não é simplesmente vender, é que nem eu citei agora o Canson. É você achar a solução para os seus clientes, é você passar uma como é que eu posso dizer aqui? Passar uma garantia do seu produto para o cliente, criar uma confiabilidade entre você e o cliente, né? Para se concretizar uma venda. E muitas das vezes, quando você tem uma estrutura por trás, que era no caso da empresa,
Não que era mais fácil. Você tinha uma estrutura, então para você apresentar as pessoas, os seus clientes confiar por ter uma estrutura, era diferente quando você inicia. Né? O cara fala assim, pô, mas eu vou colocar um pedido naquele cara, ele não tem estrutura, né? Naquela indústria. Né? Para as pessoas acreditarem vendo você ali pequeno, né? Isso, então muitas das vezes isso gerava um desconforto nessa questão, né? Mas eu acho que isso era... E como que você fez para romper isso? Porque assim, existem muitas pessoas que talvez estão passando por esse ponto, que justamente tem um produto bom muitas das vezes, só que às vezes quem está de fora acaba observando e vê o que você falou, realmente, vê ali a estrutura e fala, como que eu vou confiar no processo dessa firma? Como é que você fez para ir conquistando aí a credibilidade dos seus clientes? Sim. Credibilidade? Então, vamos lá. Eu muitas das vezes, os meus clientes, o princípio de todos foi eu que atendia direto, né? Então, assim, eu acho que quando você entende do produto que você faz, né, que você passa uma credibilidade do que você vende, e seu cliente te dá a oportunidade, e você consegue concretizar o que ele espera, né? Porque assim, não é só vender, né? Eu falo que como que eu posso colocar aqui? É uma cadeia, né? Não é você chegar lá e falar assim, eu quero ser mais um. Eu nunca quis ser mais um, né? Eu sempre queria criar um diferencial do meu produto. Sim. Da minha marca, produto, entender? Né? Não só ser reconhecido pelo produto, e sim pela empresa. Ó, essa empresa entrega, essa empresa tá... Porque a embalagem, ela tem muita divergência. Por quê? Hoje você se vende a embalagem por milheiro ou por quilo. Então você converte por unidade ou por quilo. Quando você se converte por unidade, existe um fator chamado espessura. Então assim, você vai comprar um plástico 100 micras. Muitas das vezes tinha muito... Lógico que eu não vou classificar isso aqui, meus concorrentes, mas muitos não entregavam o que estava acordado. Então, um exemplo, eu vendi um produto 100 micras, o pessoal entregava 80 micras. Né? Existia um especímetro para isso, que chama micrômetro. Muitas das vezes eu ia abordar você como meu cliente, eu via a tua necessidade e pegava a tua amostra e falava, ó, o que estão te ofertando é diferente do que eu estou te ofertando. Porque muitas das vezes o meu preço ficava acima. Pela qualidade que você oferecia. E até mesmo porque ele estava comprando um produto errado ou o fornecedor estava entregando de uma outra forma que não era correta. Entendi. Então, quando eu tinha a oportunidade de oferecer esse produto e trabalhar conforme a necessidade dele e o que eu estava entregando, eu acabava fidelizando esse cliente. Entendeu? E aí depois você foi crescendo, né? Conquistando aí seus clientes. Mas ainda eu tive um outro retrocesso, né, que foi em 2018, de 17 para 18, nós tínhamos uma carteira bem grande, já consolidada, e quando eu falo que a gente ainda vai aprendendo, por mais que nós tenhamos errado, a gente vai aprendendo. Vou dar um exemplo aqui, nós tínhamos um cliente que chamava Grupo Vitaquali. Ele detinha toda a marca da supermercado Rede Dia. Então você imagina que a embalagem de bisnaguinha, pão de forma, pão de hambúrguer, quase 100% eu fabricava aquelas embalagens. E ele passou a ser um cliente de volume muito grande na empresa, chegando a representar, acredito que até 48% do nosso faturamento. Isso em um cliente. Em um cliente. E assim, era um cliente que a gente já tinha um histórico, vinha, sei lá, uns 2, 3 anos trabalhando, né? Então assim, não tinha inadimplência, todos os títulos eram liquidados nas datas, tudo certinho. Só que era um cliente que estava potencializando o crescimento, né? E você imagina você parceiro desse seu cliente, você potencializa o seu crescimento também. Só que você esquece de uma coisa, do risco, né? Porque ele representava muito no meu faturamento. Esse que é um risco. E é um risco. Então, vou dar um exemplo aqui. Eles começaram a fazer um planejamento de crescimento, só que entrou uma questão que eu não analisei na época, porque como estava muito no giro, sei lá, eu faturava um produto para eles com um prazo médio de 35 dias, passou a ser 60. Existia um custo financeiro para você manter essa cadeia de produção e até o fator financeiro. E o que aconteceu?
nessa potencialização de crescimento deles, eu fui acompanhando e dando mais crédito. E mais crédito, mais crédito. Chegou um momento que eles acabaram abrindo um RJ, uma recuperação judicial. E o que me impactou? Meu dinheiro ficou ali, travado. A gente não teve recebimentos, porque, não sei se vocês conhecem uma RJ, o juiz acata até para essa empresa se recuperar durante 2 anos. E quem está ali como credor daquela dívida acaba entrando naquele fluxo, né? Então, grande parte do meu fluxo financeiro estava ali. Sem esperar. E aí que vem... E aí veio uma situação difícil, né? Nessa época nós já estávamos inserindo no mercado de e-commerce, né? A gente tinha como um cliente-chave, era a Cobase, rede Cobase, na época iniciou com a gente, né? As embalagens de e-commerce. Só que assim, fiquei sem capital, né? Eu fazia uma parceria com uma empresa em Minas na época, em Minas Gerais, de um grupo bem grande, e eles começaram a fornecer para nós na época. E cara, tudo que eu fazia eu tinha que descontar para manter a empresa, para girar, e estava muito difícil já, porque foi um capital muito alto e a gente não conseguiu recuperar aquele capital. Fala, minha turma, tem um recadinho especial para você que quer se tornar vencedor agora no ano de 2024. Provavelmente você viu várias crises no ano de 2023, até mesmo teve incerteza aí no seu comércio. Desde o começo do ano até o final a gente já passou por várias crises. E a crise maior é a que está dentro de você. A crise de você não tomar uma atitude e se posicionar. Posicionar sua loja, posicionar suas vendas, ou até mesmo você que quer montar aí o seu primeiro negócio, não sabe nem por onde. Até quando você vai viver sem um posicionamento? Está aberto as inscrições para como evitar a futura crise no seu negócio. É a turma do F24, minha turma. Uma turma voltada para você, uma mentoria voltada para você que deseja começar seu primeiro negócio, ou você aí, ó, que quer aumentar suas vendas. Lá você vai ter aulas semanais, encontro, palestra e tudo mais aí para acrescentar no seu negócio. Para você que quer participar é muito simples. Tem um link aqui embaixo. Você vai lá, clica, é R$ 97,00 mensais. Você já participa, são encontros semanais com vários empresários, inclusive debatendo sobre o seu negócio, porque são reuniões que a gente vai fazer pelo menos de 1 a 2 vezes por mês, onde você vai ter pessoas que já passaram ali por o que você está passando agora. Então, minha turma, já entra lá agora que eu e o Léo vamos estar nessa daqui para acabar com todas as suas desculpas. Bora! No meu ponto de vista, observando aqui, quando você tem um baque desse muito grande, afeta tudo, né? Então, você provavelmente tinha uma estrutura voltada para atender quase 50%, quase metade do seu faturamento. E como que foi para lidar com isso? Eu não falo nem só na empresa, mas sim a mente. Porque eu acho que deve dar um pânico na hora. Sim, porque, acende várias luzes. Porque imagina assim que nessa época eu acredito que a gente já tinha uns 30, 40 colaboradores já, lá, funcionários, né? E você tem a responsabilidade de arcar, né? Independente do que os riscos que ocorreram, foi uma gestão minha, nossa, né? Que a gente correu esse risco e a gente precisava achar a solução para esse risco. Não preveu esse risco, né? Poderia ter. Isso faz parte de qualquer empreendedor. Cara, se você não arriscar, não vai, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que a gente arriscou bastante. Não vou reclamar, a gente foi assertivo em bastante coisas, né? Óbvio, hoje, como que eu vejo isso? É melhor melhor você ter 10 que te compra 1.000 do que um que te compra 10.000, né? Porque hoje se você perder um, você tem 9. Sim. Se perder um, você não tem nenhum. Então, em vez de focar em vender muito para um só, foca em vender um pouquinho para cada um ali. Essa questão é você fazendo do envelope, né? Pegar o varejo, né? E aí isso entra na questão que o Léo falou, dessa questão de como você está preparado para isso, né? De você ter essas dores do passado e achar que... Eu acho que a gente sempre está aprendendo. Todo dia. Né? Todo dia. Então, assim... E buscar solução. Aí foi que eu não parei.
eu vou voltar onde eu entrei. Aí chegou essa empresa de Minas, eu fazia uns produtos com eles. E um certo dia eu expliquei a minha situação para eles. Falei, ó, tá assim, assim, assim. A gente estava já entrando no e-commerce, que era um negócio que estava em expansão, né? E eles viraram para mim e falaram assim, Marcelo, você topa vender 50% da fábrica? A gente leva a fábrica para Minas e você fica no comercial em São Paulo. Cara, eu não pensei muito. Tava muito difícil, né? Então, assim, a gente tava, para ser bem sincero, descontando todos os títulos que nós fazíamos. Não tava numa situação confortável. E eu acho que tudo tem um propósito, né? E nós tomamos essa decisão, não foi fácil, né? Você tirar aquilo que você construiu, né? Nós tínhamos um galpão de 2.000 metros na época. Basicamente construiu do zero ali, né? Uma estrutura muito bem montada. Eu sempre fui um cara que eu gostei muito de manter a fábrica organizada. Muitos me chamavam de vaidoso, né? Por uma fábrica, às vezes, tá bem construída, né? Tá bem decorada. Porque eu penso assim, a gente é o que a gente... Uma indústria mesmo. Todo mundo tem uma ideia de indústria ainda mais plástico, algo desorganizado ou sujo, teoricamente até sujo. Mas que mexe com a recuperação. O Léo sabe ainda que mexe com a recuperação. Então, assim, você vai ter oportunidade de conhecer lá. Sim, né? Então, assim, eu sempre construí isso, porque eu acho que isso gera valor. Né? Sim. Eu acho que a identidade, o que você apresenta, eu acho que gera valor. Enfim, aí levamos a fábrica para Minas, né? Um pessoal super sério, né? Mas com uma empresa com uma estrutura muito grande. E o que aconteceu? Quando eu levei minha empresa para lá, nós tínhamos um lead time de produto aí com fabricação de 15 a 20 dias, e quando foi introduzida nessa indústria, passou a levar 30 a 40 dias. E eu ganhava pelo faturamento da empresa. Eu era comissionado pelo faturamento. E a empresa não conseguiu atingir o lead time que nós tínhamos e acabamos perdendo clientes. E chegou um momento que a gente conversou, se acertamos e eu recomecei novamente. Sozinho? 2018, 2019, sozinho. Foi um processo muito complicado, né? Não foi fácil, porque, que nem eu te falei, nós tínhamos uma estrutura, voltamos com poucas máquinas, né? Voltamos com 2 quartos-solda. Liguei para um amigo meu, eu lembro na época, falei, bicho, você tem um galpão? Um amigo meu falou, tenho. Voltei para um galpão de 300 metros quadrados. E ali começou eu e meu pai, o primo do meu pai, a minha cunhada, o meu irmão tava, sei lá, 5, 6 pessoas. Comecei a ligar para alguns clientes, captar os pedidos de novo, me deram oportunidade novamente, começaram a colocar os pedidos na fábrica e começamos novamente, né? E aí eu tive a oportunidade de um parceiro meu, né, que eu estava sem impressora, eu estava terceirizando parte da minha produção, onde eu liguei para um parceiro meu e falei, ó, preciso comprar uma impressora. O cara virou para mim e falou assim, bicho, tá aí, ó, 24 meses pra você pagar. E é algo assim que você não... No mercado não é uma prática comum, né? Entre o propósito que eu falei, né? Que muitas das vezes a gente não entende os propósitos. Sim, a gente é levado por caminhos que no final chega ao propósito maior. E hoje eu vejo que foi exatamente um propósito, sabe? Você vê, né, Marcelão? Vamos lá, cortando um pouco. Na hora que ele fez 24 vezes, onde fala do empreendedorismo. Medo dá, não dá você pegar uma dívida de 24 meses, tudo que você passou. Sim. E arriscar de novo. Mas se você não tivesse dado esse passo, você não Na estaria verdade, onde você está hoje, porque eu conheço a indústria dele. Eu de vez em quando apareço lá tomar um café. Sim. Então assim, hoje eu sei a estrutura que ele tem. Sabia da história dele alguma, assim, não sim, nesse detalhe, mas eu sabia da história dele todinha. Onde quando eu conheci o Marcelo, você trabalhava, acho, no comercial já da primeira empresa? Não lembro. Eu lembro que você trabalhava com ele, mas não lembro se estava no comercial. Já estava saindo para montar a sua. Isso. E seu pai já estava terceirizando. Então, assim, o empreendedor, que nem você falou no começo, nós estávamos conversando, não pode ter medo. Não pode. Ter medo. E eu vou bater um pouco nas vendas. Não é só falando indústria ou só comércio.
Tem muitos lugares que colocam a venda como segundo plano. E a venda tem que ser o primeiro. Você pode ter um financeiro bom, uma gestão bom, mas o que gira é o que te traz recurso. O recurso é as vendas. Isso. E tem hora que o pessoal faz um escritório bem montado, coloca um gestor legal, coloca um financeiro legal. Esquece da venda, que gira. É o que gira toda a engrenagem de qualquer indústria, comércio, varejo. É as vendas. É o que vai te trazer receita para fazer o pagamento geral. Sim. E o pessoal tem hora que deixa isso a desejar, mano. Deixa as vendas de lado. Não põe o vendedor que tenha vontade, cara de pulso, fala, hoje eu vou segurar essa loja. Eu trabalhei de venda, eu segurava. Eu falei, comissão, vou chegar, qual é a comissão, qual que é o piso tal. Quanto tem que ganhar para ganhar 3, 4%? Vender tanto. Eu não quero vender esse X, 100 mil, vou dizer, vou pôr 100 mil. Eu quero vender 200. Porque eu sei se a empresa subisse, eu subia junto. Se ela cair, eu caio junto. E hoje muitos não têm essa visão. Não tem. Vou vender lá, tem um piso de R$1.300, se eu bater a meta, se eu não bater, vou continuar ali. Isso. R$1.300 está na minha mão todo mês, estou preocupado. Aí o pessoal esquece disso. As vendas, eu falo, as vendas numa indústria ou num comércio, ou qualquer meu amigo que vende cesta básica, é a engrenagem de qualquer empresa. Né? Marcelo, como que você, voltando aqui, como é que você se sentiu? Porque são vários pontos em que, bem dizer, a empresa deixou de existir, né? Entre aspas. Sim. Porque, assim, teve aquele primeiro ponto do seu cliente que tinha um cliente grande, né? Ali que você perde ele e a perda dele, basicamente, resulta em você perder ali parte da empresa. Sim. Como que você se sentiu, assim, nesses pontos? Porque o que eu falo é que, às vezes, tá a diferença na constância da pessoa. Que se desistisse na primeira, talvez não teria chegado aonde chegou hoje, né? Sim, eu acho que o fato de eu ter perdido, eu acho que fortaleceu mais a questão de você ir buscar, né? Deu mais gás. Deu mais gás, porque, o cara me representava quase 50%. Então você imagina, para você repor uma carteira de 50%, não é fácil. Não é, ainda mais no meu segmento, porque assim, hoje, qual que é o diferencial no meu segmento? Eu tenho que convencer o cara a trocar um fornecedor. E onde que você vai? Como que você entra nesse cliente? Ou na insatisfação do meu concorrente, ou numa falha de entrega, ou em relacionado à qualidade, e você ter oportunidade, porque assim, no meu segmento, o que acontece? Vou dar um exemplo. Estou fazendo uma embalagem de pão de queijo. Então, aquela empresa que está fazendo uma embalagem de pão de queijo, ela tem um clichê, que é uma parte gráfica que tem por trás, que ela já fez um investimento. Sim. E ela não vai fazer uma mudança, às vezes, se você não oferecer esse clichê, né, que tem um custo relativo, entendeu? Então, muitas das vezes você tem que apostar, você tem que ir lá e bancar isso aí para o cara conhecer seu produto, para você introduzir, né, e fazer a tua parte, né? Então, assim, eu acho que não foi fácil, né? Emocionalmente, então... É isso que eu falo, mais emocionalmente. Porque muitas vezes as pessoas só olham o CNPJ e acabam esquecendo do CPF. E tem uma pessoa ali por trás. Exatamente. E se a mente da pessoa não estiver bem, esquece. Eu acho que é a pior parte. Realmente. Mas assim, eu acho que dessa questão emocional, eu acho que eu soube gerir, né? E não perder o foco, né? Óbvio que quando houve esse baque, eu cheguei a desistir, pensar em desistir, né? Eu falei, não, vou mudar de ramo, vou fazer outra coisa, porque o vendedor, você fala, eu vendo cesta básica, eu vou vender qualquer outra coisa, né? Porque tá na gente, né? Esse feeling, né? De vender. E eu tentei outras coisas, eu cheguei, para vocês terem uma noção, um dia eu cheguei na minha esposa e falei assim, vamos abrir um restaurante? Ela falou, do quê? Eu falei, vamos abrir um restaurante voltado a peixes. Ela falou, mas você entende de peixe? Eu falei, não. Mas a gente aprende. Às vezes a gente quer fugir só daquilo, né? E assim, para resumir, para vocês entenderem, que a história é muito grande. Teve um certo dia, a gente alugou um salão e começamos a construir esse salão de peixe. Alugamos um salão, estava fazendo uma estrutura, uma reforma, né? Poucas pessoas sabem disso. E quando colocamos uma placa para inaugurar esse restaurante, daqui 20 dias inaugura. E acredito que meados, a gente terminando a obra, o dono do restaurante chegou e falou, eu vendi o prédio. Eu falei, mas como que você vendeu o prédio? A gente vai inaugurar um restaurante. Não, mas aí a gente vê se o dono quer continuar alugando para vocês, tudo.
E aí, para resumir, o cara, o outro proprietário, eu acho que não queria manter um restaurante ali. Né? Acabamos desfazendo o contrato, né? Eu tinha feito investimento, ele retornou esse investimento para nós. E ali eu fiquei sem chão, assim. Falei, poxa, o que eu vou fazer? Né? Parece tudo que eu vou fazer não dá certo. E aí, nesse galpão, eu tinha vendido a parte estrutural pro cara que ficou no galpão. Então tinha ar-condicionado, tinha móveis de escritório, tudo, né? E aí um certo dia eu acho que eu precisava fazer um recebimento, eu passei nesse cara, no cara do galpão. E tipo assim, quando eu entrei no galpão do cara, eu vi a fábrica novamente. Sabe assim, quando você olha aquela, você fala, poxa. Volta aquele sentimento de novo. Eu falei, não. Parece até que sente o cheiro, né? E assim, nesse momento, eu estava morando na casa da minha sogra. Construímos uma casa em cima da minha sogra, em Santana de Parnaíba. E eu lembro que a rua da casa da minha sogra era um declive, assim, ó, bem acentuado. E eu lembro que a gente parou o carro bem nesse declive. A minha esposa falou, meu, o que a gente vai fazer? Né? E aí, tipo, grana apertada, né? Grana apertada. Falou, meu, vamos ligar para alguns clientes. Eu lembro como hoje a gente entrou no quarto, pegou um laptop e começamos a ligar para esses clientes. Você e sua esposa trabalhando só? Nós dois. Começamos a ligar e tal. E aí um cliente, pô, põe um pedido. O outro, pô, põe um pedido e tal. Isso começou a dar uma engajada de novo, uma fortalecida. E aí eu voltei pro segmento novamente, mas eu quase saí, entendeu? Tipo, eu cheguei a pensar em sair porque eu fiquei desgostoso, né? Que entra essa questão emocional. Sim. Né? Mas lógico, lá no fundo não era questão da desistência do segmento, e sim do momento, entendeu? Tipo, a gente pensar assim, tô fazendo as coisas, parece que nada tá dando certo pro meu lado. Eu já passei por isso também, né? Talvez você não conheça, eu até contei no podcast anterior, tinha montado uma merceariazinha pequenininha, antes de começar com a cesta. E aí eu fazia locução porta de loja. Trocava o valor do meu salário por mercadoria. Aí eu montei a mercearia, tudo bonitinho. Quando achei que ia dar certo, aí começou conversa daqui, conversa dali, sei que fechou. Quando fechou, eu falei, poxa, meu, parece que nada que eu tô fazendo dá certo. Aí me veio com um monte de mercadoria dentro de casa. Aí parece que Deus que vai levando você pelos caminhos. Eu falei, vou montar uma cestinha. Aí montei uma cestinha e comecei a vender. E daí foi. Então, tipo, é engraçado porque acho que você contando um pouco da sua história, parece que tem pontos ali, né, Léo? Que as nossas histórias vão se encontrando, vão se encaixando. Porque parece que todo empreendedor, segmento, né? Isso, parece que passou por uma coisa assim. E hoje, né? Hoje você já está estruturado, já tem clientes. Inclusive eu trouxe alguns produtos aqui. Você poderia falar um pouquinho mais? Se quiser pegar aí, pode pegar aí, ó. Vamos mostrar aí. Que ele estava mostrando um pouco aqui antes pra gente. E tem bastante coisa legal. Tem uns envelope diferenciados. É envelope, né? Que se fala? Envelope de segurança. Então hoje vou expondo aqui. Hoje nós atuamos bastante na área de e-commerce, né? Não deixando de lado, né, o segmento alimentício, né, que nós estamos também. Hoje a gente acredito que uns 35% hoje da nossa indústria está no alimentício, né? Indústrias de pão de queijo. Você faz embalagens para diversos segmentos do alimentício. Né? Temos outras linhas também que compõem aí mais uns 25%. E o restante ganha muito corpo a linha do e-commerce, né? Sim, então, assim, hoje do e-commerce, a gente faz a cadeia todinha, desde a extrusão, da formação do bolha. Qual que são as dificuldades? Antes da gente entrar nisso daqui, que hoje, basicamente, está se tornando ali seu... Na verdade, você tem vários destaques e tal, mas qual que é a diferença que tem que ter numa embalagem? Tipo assim...
muda muita coisa de uma embalagem para outra, de um produto para outro? Eu falo assim no ramo alimentício, por exemplo, uma embalagem que vai na geladeira, ou uma embalagem que vai... Sim, muda porque, assim, um exemplo, a embalagem alimentícia, ela tem algumas características de resina que ela tem que estar numa composição para aquele produto. Um exemplo, um produto de congelamento. Você usa um tipo de polietileno naquele produto, uma composição. Um produto, que nem eu citei a Canson aí, que é um produto folha de sulfite, né? É um outro tipo de embalagem, é um polipropileno, né? Então, assim, hoje a gente tem a expertise de desenvolver para cada segmento. Então a gente consegue identificar qual é o produto ideal para cada segmento, entendeu? Então, basicamente, por trás de cada produto, na verdade, não é só uma matéria-prima. Tem uma fórmula. Existe... uma fórmula. Aí é complicado. E aí é onde entra o diferencial. Vou dar um exemplo. Nós fabricamos hoje embalagem para gelo. Embalagem para gelo. Tem que ser resistente. Então existe uma formulação ali por trás. Que cada empresa tem a sua. Aquela receita, né? Sim. O que eu estava vendo também, eu estava até escutando um outro podcast um tempo atrás, falando sobre embalagens conservar mais alimentos. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho bastante com Danone e tal, e acaba se tornando verdade, né? Que alguns alimentos, eles acabam durando bem mais por causa de certas embalagens. Então, isso. Então, vamos dar um exemplo. Hoje você pega os Danones. Você tem uma estrutura laminada que ela aumenta a validade do seu produto, né? Hoje você tem um alumínio com polietileno, dependendo da composição, um PET PE, né? Até para aumentar o shelf life dos produtos mesmo, que é a validade, né? E isso tem uma característica para quase todos os produtos, né? Mas assim, da linha alimentícia, hoje você tem grande parte de todos os produtos que é congelado, grande parte dos produtos são laminados, né? Que aumenta a validade de cada produto, né? E aí, voltando para esses aqui, agora o que a gente estava conversando antes são isso daqui que está se tornando o diferencial. Na verdade, quem vê assim em casa já fica meio curioso. O que é isso? Um envelope convencional? Mas não, aqui tem algo bem diferente e que eu até achei bacana. Estou até paquerando as embalagens, que eu sou desse daqui. Eu fico paquerando as embalagens, vendo como é que é. Eu sou o doido da embalagem, basicamente. Muitos produtos eu compro só pela embalagem ou pela forma que ele chega. O que você tem aqui pra gente? Que você está fabricando agora, né? Então, aqui hoje a gente fabrica todos esses produtos, né? Esse produto em especial, que é um envelope revestido com bolha, né? A gente tem a satisfação de dizer que hoje a gente é a segunda empresa nível Brasil fazendo esse produto, né? Entregando um produto de performance, de qualidade. Temos um concorrente direto que é líder desse segmento, né? Hoje nós estamos atuando muito no varejo desses produtos, né? E a gente acaba tendo um diferencial e um crescimento expansivo. E esse produto aqui, pelo que eu estou vendo, ele pode atender diversas áreas, né? Diversas Você áreas. atende desde drogaria, loja de roupa, a gente está aqui com produtos infantil também, tem um outro aqui. E olha como que é a mente do empreendedor. Só de pegar aqui na embalagem, aqui já vem assim, ó, caberia um celular aqui. Às vezes tem muitos fornecedores que às vezes compra o produto ali, mas por causa do volume acaba trazendo a peça separada. E aqui estaria uma forma boa de transporte que não serve para tudo, então? Para tudo. Hoje a gente tem uma equipe lá, comercial, né, que ela analisa cada necessidade de cada cliente, o que eles querem embalar e o tamanho da embalagem ideal, né? Hoje a gente está desenvolvendo também vamos pôr aí um sistema, né, voltado a calcular o tamanho da embalagem numa necessidade sem você falar com o nosso atendente, de questão digital mesmo, né? Tudo automatizado. Tudo automatizado. A gente está desenvolvendo uma ferramenta para isso, né? Pelo site. Então você vai entrar, quero embalar uma caneca. Tá, você vai colocar as dimensões lá, ele vai te informar qual que é a embalagem ideal para
para você comprar. Lembrando que hoje nossas vendas diretas, né, a gente tem a venda de pequena quantidade, né, que são os B2C, né, com conversão de B2B, né, e as grandes indústrias, grandes escalas. Então hoje a gente está preparado para atender desde o pequeno, né, o que está iniciando, o médio e o grande, né. Você trabalha tanto com personalizada, sim, que é, por exemplo, esse daqui, esse modelinho específico aqui, também tem esse... Sim. Tem esse outro aqui que a gente está pegando. Marcelo, hoje é 100% produzido por você ou tem alguma coisa terceirizada? 100%. Hoje a papel, cadeia, o papel, nós não fabricamos o papel, né? A gente tem um fornecedor de papel e a gente faz o revestimento e o acabamento final. Tá? A impressão também vem direto já. A impressão nós fazemos na fábrica. Nós temos impressoras flexográficas, né? Então, assim, a parte industrial a gente está bem estruturado. Eu acho também, né? Hoje você também não fabrica. Você tem alguma... A extrusora você tem. Agora o grão, você já pega... O grão... Faz também do grão, né? Que você já faz extrusão, você já pega... O grão a gente compra de distribuidor, né? Alguns grãos importados, dependendo do segmento, né? Mas a cadeia todinha nós fazemos lá, entendeu? Pega a bobina pronta já ou não? Parou? Não, a gente extrusa lá já. Já extrusa lá agora. Extrusa lá. Recuperação. Como que você chegou... Legal, né? Como que você chegou até desenvolver esse produto? Porque a gente está vendo, eu tô até colocando meu celular aqui, porque a gente já vai pensando. Só de pegar nesse daqui já veio ideia de negócio. Como que você chegou até criar esse produto? Porque antes, muitas das vezes a gente comprava esses envelopes, basicamente envelope de segurança, né? Comprava ele vinha seco, sem nada. Alguns produtos não poderia colocar eletrônico, porque quebraria, ou alguns produtos não chegam bem na casa do cliente. Como que você teve essa ideia? Como que você chegou até criar ele? Isso lá fora hoje, você pega, vamos falar, Estados Unidos, né? A Amazon lá fora, a maioria dos produtos via e-commerce hoje já estão... Envelope bolha já por dentro. Todo envelope bolha, né? Então isso demorou um pouco para ser desenvolvido no Brasil. Acho que o meu principal concorrente começou a fabricar isso aí, acho que de 19 para 20, né? Eu estou falando de ano, né? E era muito manual, né? Só para vocês entenderem como que era feito. Era introduzido o saco bolha dentro do coex, né? Tudo manualmente. Não tinha um processo automático. Coex basicamente seria essa embalagem preta e branca. Então você imagina que... envelope mesmo. É um envelope. Você trouxe algum envelope? Não, né? Tem um outro aqui, ó. Aqui, ó. Então assim, como que era feito? Você imagina esse envelope está pronto, correto? Aqui é de seco, né? Isso. Só o plástico. E aí manualmente, né, os que tinham necessidade de revestir, era colocado manualmente. Obra, né? Um monte de obra para quem estava fazendo. E o que acontecia nesses casos? Você não consegue escalar, né? Isso foi uma das coisas que chamou a atenção da gente fazer isso em linha. Vou dar um exemplo. Quando você não tem uma terceirização interna, você passa a terceirizar em terceiros. Então, assim, vamos imaginar que uma empresa terceirizada, uma pessoa de uma medida, vou dar um exemplo, uma medida padrão ali, 20 por 30. Ela conseguiria, durante 8 horas, colocar em média de 3 a 4 mil unidades por dia. Que era um estudo que a gente já tinha feito desse produto manual. Hoje, para você ter uma noção, nenhuma operação nossa, num equipamento, cortando esse produto, a gente chega a cortar 50 mil unidades por dia. Pronto. Acabado. Né? Então, assim, a gente consegue atender grandes players, né? A gente está importando mais 2 máquinas dessas. Vocês começaram a fazer há quanto tempo? Há quanto tempo vocês estão fazendo esse envelope? Não faz muito tempo. Quando eu fui lá, estava montando a máquina de bolha. Essa máquina, a gente comprou essa máquina em junho de 2022. Ela chegou em dezembro, essa máquina. Demorou-se aí quase 5 meses para startar, né? Não é um produto simples, né? É uma máquina importada, você precisa entender da máquina,
você precisa fazer as formulações que eu falei, que é as blendas desse produto. Sim. Então envolve o tipo de resina, qual resina aplicar. E para cada produto que vai também, né? A máquina é uma máquina bem sofisticada, assim, com bastante recurso. São 3 canhões, são 3 tipos de material que você precisa mesclar ali para fazer essa operação. Por quê? A gente precisa ter um diferencial aqui, que é o bolha não murchar, né? Hoje a nossa embalagem ela é revestida com 3 camadas. Ela tem uma camada final de proteção, que é para dar uma rigidez maior para o produto. Pelo que eu estou pegando até aqui no bolha, uma coisa que você falou que a gente às vezes não repara tanto, pelo menos eu, né, que sou leigo nesse assunto. Eu comprei um plástico bolha um tempo atrás, e parece que a maioria das bolinhas estava vazia. A gente vai pegando aqui tanto nos envelopes quanto nesse outro aqui que você trouxe, é tudo Mas cheio. a parte do bolha, tem que o Marcelo falou sobre a qualidade e da armazenamento, né? Porque se você ficar deitado, o bolha ele murcha, do calor ele murcha. Você tem que deixar ele numa área de armazenamento, um ambiente seco, não muito frio, né? Porque não é só o bolha, tem a questão da cola, né? Não pode pegar umidade, porque isso aqui é uma cola quente, um hot melt, você precisa violar ela, você pega umidade, ela resseca, né? Mas assim, é um produto que eu posso falar com propriedade que é sucesso. Eu tô vendo aqui. Então você começou esse ano, então? Foi esse ano? Esse ano. E basicamente eu já tô vendo aqui e já tá pensando. Assim, estamos desenvolvendo outros produtos em linha, né, relacionado ao bolha, né? Outros produtos também que nós estamos desenvolvendo, né, para entrar no segmento. Entra a linha térmica, né, que é toda a parte de... Vai entrar saco de espeto, lanche, saco para pizza, todos os produtos em geral térmico. Olha como que muitas vezes a gente não dá tanta atenção devida para uma embalagem, e aí quando a gente vê uma embalagem bem feita, a gente fica paquerando. Eu tô aqui, ó. Imagine um cara que tá vendendo celular, ou simplesmente você deixar o seu celular para um conserto numa assistência técnica, e quando você chega para pegar seu celular está protegido dessa forma, com plástico bolha, com lacre. Posso tirar aqui? Claro, fica à vontade. Eu vou prender meu celular, tô nem aí. Faz o teste aí, já vê se é bom. E aí, ó. Isso para colocar em produção, Marcelo, fosse o mínimo. Se eu quiser, qual que é o mínimo? Que ele pode começar a conversar a fazer a... O que tem de diferencial aí? Vamos lá. Quando se trata de uma embalagem lisa, hoje nós temos as medidas padrões. Podia ser esse mesmo envelope, mas liso. Liso. Hoje nós temos todos esses... tem uma proteção diferenciada. Legal. Posso fazer teste de produção? Posso? Vou fazer mesmo, hein? Vai? Vou fazer. Já pega. Porque assim, tem muitos entregadores que chegam assim, né? Exatamente. Então imagine você como comerciante vendendo aí seu produto e ele chega quebrado na casa do cliente. E qual é o diferencial? Você vê, quando nós importamos essa máquina, a gente pensou num conceito também de sair fora do que se pratica o mercado. Esse bolha hoje, ele é o bolha, vamos pôr aqui, do mercado brasileiro. Nós trouxemos um bolhão, né? Nós trouxemos um cilindro bolhão, é que eu não trouxe a amostra aqui hoje. E trouxemos um cilindro de coração em bolha. Coração em bolha. Essa mesa não lembra em coração. Imagina... Qual a diferença dele? Então, qual que era a ideia? Dia dos Namorados, você diferenciar uma embalagem, o Dia das Mães, fazer embalagem comemorativa, né? Então é tudo que a gente vai... Tá ligando? Tá ligando, funcionando aqui certinho. Então é tudo que a gente vai se estruturar para o ano de 2024, né? A gente está passando por uma reestruturação na empresa, né? A gente fala em vendas, né? Que a gente falou que a venda é o principal. A engrenagem. É a engrenagem, mas eu acho que é um conjunto, né? Você precisa ter pessoas por trás para efetivar a venda, pessoas que conheçam seu produto, que passa uma credibilidade ali por trás, né? No telefone, né? Uma confiança. Saber a empresa que está comprando, quem é aquela empresa, qual que é a missão dela, os valores dela, para chegar, eu acho que um conjunto final, que é a satisfação do cliente. Ele receber aquele produto e falar, poxa, eu vou até entrar aqui em fazer um cliente, eu vou até falar para vocês, eu tive um cliente, foi muito interessante, um cliente de Minas me ligou e ele queria comprar uma embalagem para ralo. Sabe ralo? Aqueles ralos de banheiro. De banheiro.
E aí eu nunca esqueço como hoje ele me ligou, ele falou, Marcelo, tudo bem? Eu falei, tudo. Uma empresa me indicou você e eu queria desenvolver uma embalagem com você. Eu falei, tá bom. Ele falou, eu vou te passar as medidas, você consegue cotar? Eu falei, consigo. Ele me deu 2 medidas. E uma das medidas, eu vou falar aqui por cima, eu não lembro exato, tá? Ele virou pra mim e falou, quanto que é o milheiro dessa embalagem? Eu falei, R$80. Ele virou pra mim, poxa, mas tudo isso? Achei por 50 aqui. Eu falei, esse é o valor do meu serviço. Poxa, mas por que seu serviço é tão caro? Eu falei, não, meu serviço não é caro. É o que eu vou te entregar. Não, mas é muita diferença. Eu falei assim, quem sabe numa outra oportunidade, né, você compra de mim e entenda o valor do meu serviço. E nisso se passou 1 dia, 2 dias, ele me ligou novamente. Falou, viu, Marcelo, é aquele preço mesmo? Eu falei, é aquele preço. Eu falei, deixa eu te perguntar, por que o senhor me ligou de volta? Ele falou, cara, você me passou credibilidade. Eu falei, esse é um dos pontos da minha venda. E aí eu queria ter a oportunidade de você pelo menos conhecer, faz um produto comigo, né? Você conhecer o meu produto, entender o porquê que eu estou te cobrando isso, né? Se você me der essa oportunidade. E aí ele virou para mim e ele falou assim, tá bom, vamos iniciar um pedido. Como que eu faço? Eu falei, você tem que me pagar 50% antecipado, que é a primeira venda. Ele, você está me cobrando mais caro, está me pedindo 50% antecipado, eu nem conheço a tua empresa. Eu falei, mas essa é a forma da gente trabalhar para esse primeiro pedido. Enfim, ele iniciou o primeiro pedido, depositou 50%, eu fiz a embalagem para ele, e eu nunca esqueço que nesse dia ele veio retirar a embalagem. Era um alemão, assim, uns 2 metros de altura. E ele pessoalmente foi na empresa retirar a embalagem. E ele chegou na empresa para retirar a embalagem. Cara, e eu entreguei meu melhor, né? E foi muito engraçado que eu passei por ele, acho que 25 dias de prazo de entrega. E eu finalizei o pedido com 15. E quando eu liguei para ele, ele se surpreendeu. Eu falei, sua embalagem está pronta. Ele, já? Eu falei, já. Ele, tá bom, vou pedir para uma transportadora pegar, tipo na época. E ele acabou vindo. E foi muito louco que a gente encostou o material na doca, e os pacotes estavam fechados. E eu lembro como hoje assim, ele pegou, abriu o pacote, e ele ficou olhando a embalagem assim, olhando. Não falava nada, assim olhando. E aí ele virou pra mim e falou assim, hoje eu entendo o valor do seu produto. Você me entregou até mais do que eu imaginava. É o que eu falo, a qualidade, ó. Resumindo, eu ia faturar a diferença para ele. Ele subiu no escritório e falou, você tem uma internet aí? Passa o número da conta. Pagou o restante à vista também. E me indicou outros clientes, é meu cliente, é recorrente. Parceiro, né? Então é isso, é o que eu falo. A nossa empresa, né, a minha empresa, não é só vender, né? A gente quer entregar também a solução para os nossos clientes. E entender que nem sempre é valor. E sim o que você entrega, o seu produto, né, que é o que a gente tenta passar lá, né, é entregar da melhor forma. Você está vendo um produto genérico aí na sua mão e garanto para você, se você pegar o que tem no mercado e comparar com esse, eu vendo. Garanto para você que o meu produto ele está ali entre os melhores. Hoje, para você ter uma noção, esse produto, a gente tem uma conta no Mercado Livre que chega a vender de 15 a 17 mil unidades por dia. 15 a 17 mil por dia. Por dia. Então, assim, é um outro case, esse produto de sucesso. Esse daqui você que fabrica também. Marcelo, que eu vi você falando com o Felipe sobre o alumínio com propilietileno. Qual que é essa diferença? Então, hoje, esse material ele é um BOPP, né, um material metalizado, né, que ele tem uma característica de manter o produto por um tempo aquecido. Quando eu falei para o Felipe do laminado, são 2 barreiras, né? Esse produto ele poderia ser um produto laminado também, né? Até porque, dependendo do tipo de carne que tem aí, extrai gordura, né? Uhum. Né? É lógico que esse produto ele acaba não vazando por ter uma propriedade, mas se tivesse uma laminação, ele protegeria mais, né? E é um produto de mercado. O que a gente fez? A gente aumentou a espessura
até para você ter mais barreira. Quanto? Tá aqui 08? 08, né? Hoje o mercado trabalha com esse produto entre 5, tem cara com 5 e 6. Na verdade, só conversando aqui, eu já tô vendo as novidade na Sem Embalagem vai ter, tá? Novidade. É exclusividade, Morato. Vai ter. Sem Embalagem vai ter. Eu tô... Conversar com o Kevin segunda. Amanhã não. Amanhã eu vou conversar com o Kevin já pra mandar um. E você vai fazer de frango assado. A gente tá lançando agora sacola de frango assado. Vai ter também nessa embalagem. Saquinho térmico para hambúrguer. Vai ter também. E saquinho para pizza térmica também. Eu vou tentar fechar uma parceria com o Marcelo também. Vou tentar fechar uma parceria. Ele liso. Sim. Em bolha. Sim. Só entrar em contato lá com o canal de venda, então, lá com o Kevin, com o pessoal. Quem sabe também consigo, o pessoal pede lá. Que eu já venho do envelope do Marcelo, né? Sim. Agora eu não vou testar de novo o celular, eu já testei o celular. Fabricamos embalagens para cesta básicas lá também. A gente já vai fazer a cotação. Eu vou indicar meu amigo aqui. Você acha que eu já não tô vendo essas embalagens aqui doido pensando? Não, fica legal, dá pra fazer com o seu nome. Agora o problema é que assim, você sabe que nós é ansioso, né? Sim. Você sabe que esse podcast a porta tá aberta lá vamos desenvolver. Esse podcast aqui aconteceu em 2 dias. Eu falei, o Léo falou assim, vamos montar. Se for do mesmo jeito, ele já não vai dormir essa noite. Sim. Ainda mais com tomando as latinhas de energético. Eu vou falar pra vocês, a embalagem faz diferença, né, turma? Vocês viram que eu taquei o celular no chão e não foi com... Como que é o nome da loja? Não... Já pode montar o celular. Eu já pensei, eu já tenho. Entendeu? É a Posifone, minha turma. Se prepara que a Posifone vai chegar aí pra vocês. Falei antes da hora? Não. Mas ó, gente, tá aqui o celular longe. Às vezes você pega e pensa assim, às vezes eu vou pagar 50 centavos, 20 centavos mais caro num produto, mas você que tem sua loja aí, trabalha com eletrônico e coloca, principalmente e-commerce, né? Entrega de qualquer jeito, num saquinho simples. Imagine um entregador chegando e falando assim, entrega! E aí jogando seu produto no chão. Que nem eu jogar aqui no meu celular. Ali é meu celular mesmo, pega aí, Léo, fazendo um favor. Aí quando você vai abrir lá, seu cliente vai abrir o negócio todo destruído. Aí aqui não, ó. Ó, taquei no chão, segunda vez. Qualidade. Qualidade. Isso daqui não é, ó. É o nosso diferencial. Ó, difícil até para abrir. E olha como é que essas bolhas estão aqui. Até estourar uma aqui, ó. Tudo cheinha, protegendo o produto. E para quem quer comprar isso daqui, por onde que dá para comprar? Tem um site? Temos o canal de venda, novaplasticaembalagens.com.br. A gente tem também as vendas varejo, que a gente tem um e-commerce, né, dedicado a pequenas quantidades, que é embalaplastico.com.br. Lá você encontra variedades com mínimo de 50 unidades até qualquer produto. Temos todos os produtos a pronta entrega, todas as medidas padrões e pronta entrega. 50 unidades tem? Tem lá. A gente vai atender a necessidade de cada um. A gente tem uma linha de silk lá, tá? Só para vocês entenderem, a gente tem a flexografia que faz em grandes escalas. Tem uma linha de silk lá, que a gente também consegue atender essas pequenas quantidades. E é isso aí, é entrar lá, é acessar lá o nosso site, conhecer da empresa um pouco. Estamos fazendo reformulação lá. Inclusive vamos deixar disponível aí o link para você que quiser acessar o site. Tem Instagram também já montado? Tem Instagram também. Nova Plastic também? Nova Plastic também. Então, minha turma, ó, já sabe. Você que estiver procurando embalagem aí, na Sem Embalagens tem também, que vai começar a ter agora. Vai começar a ter algumas coisinhas, mas você que é empreendedor, quer seu produto personalizado, entre em contato com eles aí através do Instagram, através do site. Inclusive, antes de acabar esse podcast aqui, eu quero saber da minha embalagem também. O envelope liso já tem. Sim. Hoje, qual que é a linha que a gente tem hoje? Né? Nós temos o Coex, temos uma linha cinza, que é uma linha Economy, né? Que é uma linha que ela também tem a característica do Coex, né? Com um custo-benefício melhor. Né? Falando de impressão, a maioria das empresas hoje seguem fazer com Coex, né? Para você ter uma visualização melhor, né? Um aspecto mais leve. O Coex basicamente seria um envelope tipo de segurança que já vem com lacre aqui, né? Esse aí, exatamente esse. Né? E o bom é que já fica bonitinho, que tipo assim, só fecha aqui, não precisa passar durex, não precisa passar nada. Hoje qual vende mais? O liso? Seria o Coex ou o cinza?
Varejo, o cinza vende Vende muito. mais, né? É Vende verdade. muito. É assim, o cinza, ele ganhou muito mercado porque no final ele consegue ter a mesma finalidade do coex com custo-benefício melhor. O que é hoje, como que funciona o cinza, para vocês entenderem um pouco da parte de produção? Hoje, você imagina que nós fazemos a extrusão do coex, então todo a perca disso aqui, Vira o cinza. ela vira o cinza, né? Então ela passa por um processo de recuperação, volta na extrusão e entra em acabamento e se torna o cinza, que é o economy. Essa parte de você pega da extrusão que você perdeu, você manda para recuperação, aí já não é você que faz. Hoje não, mas a gente vai começar a fazer Vai interno. começar também. Também. A cadeia todinha. Vai ser 100% fabricado 2024 por vocês. tudo. Todo o processo inteiro. E a recuperação hoje é o que dá mais trabalho, assim, né? Isso não é Sim, problema. mas é uma recuperação limpa, né? É uma recuperação pós-indústria. A gente não vai captar Ampara, vamos falar assim, a pegar para amparas. da rua, lavado. não. Não, É para. totalmente pós-indústria. É uma para bem limpa. E hoje o que você trabalha? Você trabalha com bastante envelopes? Então, Quais são os tipos de embalagem hoje, que você faz? dentro da nossa cadeia, né? A gente faz embalagens para o segmento alimentício, indústria. Eu tenho, por exemplo, arroz, faz saco para arroz, feijão. Farinha, feijão, tudo que você imaginar dessa tapioca, embalagem para tapioca a gente faz, Quando eu conheci o embalagem para queijo. Quando eu conheci o Marcelo, ele tava fazendo uma embalagem de batata frita, você lembra disso? Lembra? Batata frita. É. Aquelas Aquela tipo como chips. fosse desse tipo. Eu achei, ele pegou, Léo, que eu tô fabricando aqui. A gente faz ainda. A mesma? Faz. A mesma empresa? A Você mesma continua? empresa. Para você entender hoje na linha Então, de. vamos falar, ela faz parte de uma empresa que se perdeu na época e você reconquistou ela. Na realidade, o que aconteceu no nosso segmento, né? A pandemia pra gente foi um divisor de água, né? Foi bom ou ruim? Muito bom. Bom. A gente trabalhou muito. Então, assim, pandemia, eu fiz muita embalagem para as indústrias de máscara. O que fazia, vendia. O e-commerce, grandes players, grandes marcas. Vou dar um exemplo aqui. Hoje a gente fabrica M. Martin, Artex, Santista, que é cama, mesa e banho, essas lojas de shopping, né? Drogazil, Estônia, você tá ainda? Stone, Também tá. Minimal Club, né? Que é uma linha de assinatura, roupas por de assinatura. roupas. E exceto um monte de cliente que a gente tem de varejo e parceiros distribuidores também. Quer dizer, a época da pandemia foi um divisor. Quer dizer, tudo que precisava do e-commerce, o Marcelo fabricava. Então vamos lá, só para resumir. Época da pandemia, a gente iniciou, voltou nesse galpão que eu te falei desse meu amigo de 300 metros. Em um ano e Então, meio... basicamente foi em 2019, só recapitulando, 2019, bem dizer, deu aquele pino lá e fechou, falou, desanimei. E voltou. E aí 2018. Aí você voltou pré-pandemia, bem dizer, quase. 2018 ficou esse processo em Minas. 2019 voltou. 5 meses após entrou a pandemia, né? Foi finalzinho Deu um susto de também? 19. No início deu um susto porque os clientes que nós estávamos atuando mais 100%, que era alimentício, parou. Então nós tínhamos empresas que atendia o metrô de São Paulo, que fornecia, sabe aquelas barraquinhas, aquelas lanchonetes que tem no metrô, que tem na estação da Barra Vending Funda. machine. Isso. Então, a gente tinha um cliente, um cliente de bastante volume, que abastecia toda essa galera ali, e eles pararam, porque não tinha mais movimento. E aí, muitas indústrias começou a parar, né? Porque tudo fechou, né? Poucas lanchonetes funcionando. Eu falo do segmento alimentício. E no momento deu um baque, né? E aí eu acho que todo mundo ali que também começou a se posicionar, fazer a venda online, né? Alguns começaram a atender online e o pessoal também foi se diferenciando, Se adaptando. e para nós foi muito essencial, porque a gente tinha o cliente necessitava, que era o nosso diferencial de produto, né? Então assim, tudo que se fazia vendia, era Você já loucura. fazia envelope nessa época? Ou Já foi ali? fazia envelope. Cara, vou dar um exemplo aqui, a rede Cobase.
Que é pet shop, né? Pet shop. Eu estava na Rede Cobase, naquela época, eu acredito que eles estavam ali com 50 lojas, hoje eles têm 150 lojas. A gente participou do crescimento deles do e-commerce, né? Foi muito expansivo o faturamento. Para vocês terem uma noção, de um galpão virou 4. De um virou 4. Do seu. De um virou 4 na pandemia. Na pandemia. A gente foi crescendo. Em um momento de hoje, crise, né? Não. Não? Aí o que aconteceu? Dos 4, como era 4 operações separadas, a gente unificou para esse que a gente está hoje. Que era composto de 7 mil metros quadrados lá. Né? São 2 galpões de 2.500 metros. Temos um pátio lá de 1.000 metros de escritório, entre escritório e parte administrativa. E é isso, da parte estrutural. Né? Então, assim, a gente compôs os 4 nesse um só. Né? E o que eu falo de crise, Léo? A crise, basicamente, ela está em todos os momentos, né? Todos os momentos. Enquanto uns estão chorando, outros estão indo. Na verdade, a crise, enquanto para uns estão reclamando, para outros estão criando solução. Por exemplo, acho que tanto para a gente aqui na crise, na verdade, ela trouxe um grande aprendizado. Crise, eu falo assim, a pandemia. Ela trouxe um grande aprendizado e o que eu mais tenho visto é isso. Que na verdade a crise ela está aí a todo momento. Basta a gente decidir em qual posição que a gente vai estar com a nossa mão. Assim, fechado, né? Só gastando, ou assim, recebendo. Aí a gente tem que escolher o lado do jogo. Hoje eu estava conversando com um empresário sobre isso, né? Um empreendedor. Tem hora que a gente fica colocando muita culpa no governo. Isso. Na época do Lula, vou voltar atrás. No Bolsonaro, tem aquele pessoal que falava mal. Quando um estava falando mal, tinha gente enriquecendo com o Bolsonaro. Por quê? O cara não ficava pensando no governo. Ele sabe que o governo ajuda muito. O cara estava correndo atrás. Hoje é o contrário. O pessoal mete, fala mal do Lula. E quanto muitos estão falando mal do Lula, tem outros atrás ali enriquecendo, trabalhando. Por quê? Tá fazendo dele. Não importa quem está no governo. Faz a diferença. Pra gente que trabalha com empreendedorismo, que precisa que o Brasil esteja rentável, isso faz toda a diferença, né, Marcelo? Sim. Não é qualquer empresa que vai investir num Brasil que está afundando. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é o quê? Nós não precisa, você falando sobre uma crise, tá tendo uma crise no Brasil, se afundar junto. O Brasil hoje está com uma dívida, não vou fazer, com medo. A hora que a gente para, vamos falar assim, eu parei, você vai continuar, o Marcelo vai continuar. E eu que deixei de fazer, eu tô perdendo. O que eu mais você está subindo, muito enriqueceu na época do Bolsonaro, tá enriquecendo agora com o Lula. Tá enriquecendo, mano, sem reclamar. O que eu mais tenho observado é o seguinte, posicionamento. Se você se torna... Se adaptar. Se você se torna... Qual a diferença de você se tornar governador ou presidente de um estado ou da sua vida? Independente, tipo assim, tem muita gente apedrejando o prefeito, governador, tudo. Esquecendo da própria na verdade, vida. esquece de administrar. Fazer a nossa parte. Eu costumo dizer assim, que não existe vitória onde não há desafio. Tem que ter desafio, né? E a gente vê um monte aqui hoje. Tem que ter desafio. Então, assim, não é fácil, né? Hoje é fácil as pessoas verem onde você chegou. Né? Não vê como você chegou. Exato. Você vê a história aqui por trás, o quão árduo né? O quão a gente precisa persistir. Né? Eu falo persistir. As pessoas reclamam por pouco. Quantas pessoas desistem no primeiro tombo? Não, ou às vezes tá reclamando. Tipo, aconteceu coisinha mínima, tá reclamando. E assim, o que eu aprendi, né? O que eu tenho aprendido? Nós somos o reflexo da nossa empresa, meu irmão. Se você chega desmotivado, você vai desmotivar a sua equipe. E muitas das vezes você está desmotivado, né? Por algumas consequências. E aí você vai lá no outro dia e fala, não, eu vou mudar a história disso aqui. Então, assim, é óbvio, o sucesso não está só, né? Tá em todo coletivo, mundo, né? É o coletivo. Então eu penso assim, cara, tem que persistir, tem que focar, sabe? Acreditar, cara, fazer com excelência o que você sabe fazer, entregar tudo que você pode entregar, ter amor pelo que você faz. Cara, eu saio todo dia motivado, às vezes não tá legal, sabe? Eu entro ali, eu respiro aquilo, sabe? Eu tenho satisfação no que eu faço,
sabe, em ver as pessoas evoluindo, né? É o que eu falo, muitas das pessoas ela coloca o dinheiro em primeiro lugar. Muitos. E eles esquecem que o dinheiro ele é a consequência do trabalho. Você faz um bom trabalho, você vai gerar dinheiro. A consequência do trabalho vai te gerar resultado. Né? Então, saber fazer as escolhas, né? Saber quem que vai estar do teu lado, quem que é seu parceiro, né, de trabalho. Às vezes a gente age muito na emoção. Eu nesse ano eu tive algumas frustrações com alguns parceiros, entendeu? Mas eu vejo que às vezes é necessário a gente passar por algum processo. São aprendizados, né? Às vezes eu acho que tem que acontecer algumas coisas assim para a gente também poder, sabe, até desenvolver mais, né? Tá. E deixa eu te falar. Hoje que você já cresceu um pouco mais, qual que é um sonho seu daqui pra frente? Qual que é um sonho que você ainda tem assim para realizar agora? Cara, eu acho que assim, eu sou realizado, né, da parte do que já aconteceu. Eu falo de bagagem da vida, da indústria, né? Eu acho que a realização é deixar o legado que já tem um legado, né? do que eu construí até hoje, né? Da base de querer fazer o certo, por mais que às vezes a gente erra, né? Eu falo errar sem intenção, sem prejudicar as pessoas, sabe? Eu acho que é o legado mesmo, sabe? Das gerações que vêm aí, dos filhos, né? De poder olhar e falar, poxa, olha de onde veio. Deixar olha uma de onde história, começou, né? um legado, Sim. não um dinheiro, né? Eu acho que é isso aí. A satisfação e a realização, para mim, eu acho que está bem baseada nisso hoje. O Marcelo de hoje, se pudesse olhar para 5 anos atrás, o Marcelo lá de 5 anos atrás daria o quê? 2018, né? 15 anos atrás? Né? Não, 5 Quantos anos atrás? 5 anos atrás, o que você diria para o Marcelo de lá de 5 anos atrás? Ou talvez em 2018, ali que estava passando por aquela crise. O que você poderia deixar um recado ali para aquele Marcelo? Se você fosse o homem do futuro, né? Pudesse voltar ali no tempo. Hoje, assim, com a mentalidade de hoje, eu acho que eu buscaria a ter escolhido melhor os meus parceiros. Você fala amigos? Parceiros de trabalho. De trabalho. Né? Equipe mesmo. Minha equipe mesmo. Eu não estou colocando isso como uma... Como que eu posso colocar? Eu voltando lá atrás, não estou falando que hoje eu não erraria. Sim. Eu estou falando com a mentalidade de hoje, eu acho que eu ia preservar mais isso, a escolha desses parceiros anteriores, né? Porque assim, eu costumo dizer que quando você tem parceiro, você soma. E quando você soma, você divide. E a divisão, ele gera crescimento. Entendeu? Só que assim, esses dias eu vi uma frase assim, que falava assim, antes de você ajudar um fudido, procure saber por que ele está fudido. E cara, isso mexeu muito comigo, porque eu já tentei ajudar pessoas assim e acabei me prejudicando. Entendeu? Mas eu penso assim, que eu acho que foi necessário esse processo, né, para o crescimento, para o desenvolvimento. Exato. Né? Na verdade, a gente já vai ganhando imunidade. Exatamente. E é isso, gente. Eu acho que é isso. Eu só tenho a agradecer tudo que aconteceu até hoje, né? Em primeiro lugar a Deus, né? E como você descreve ser empreendedor? Como que é ser empreendedor para você? É desafiador todos os dias. Você acorda já assim, né? Tipo, é o que a gente falou, né? Quando a gente se consolida, que nem aconteceu hoje, né? A empresa, graças a Deus, está consolidada ali. Ela te dá um pouco mais de tranquilidade pela estrutura que você tem. Mas empreender é você se desafiar mesmo todos os dias. Empreender para mim é você tirar de onde não existe e criar algo novo ali. Isso aí.
Entendeu? A diferença hoje, empreendedorismo para você, né, Marcelo? Que já está lá estruturado, é o valor, né? É, que você vai porque investir. assim, então vamos assim, ó, olha a cabeça do empreendedor. Hoje eu fiz isso aqui. Eu desenvolvi esse produto. Hoje eu posso ser o segundo ou terceiro fazendo isso aqui. Vem uma cadeia aí atrás, pensando nisso aqui. Porque já deu certo. Sim. Certo? Qual que é o diferencial nosso? Não parar nele. Não parar nele. Então a minha cabeça eu acho que está muito voltada a isso. Qual que é o próximo passo? Então, o pessoal que está entrando no processo já está andando nele. Exatamente. Se você não fosse empreendedor, empresário, o que você gostaria de ser? Cantor. Cantor. Oh, meu Deus. Canta o quê? Sertanejo? Não, brincadeira, eu gosto de cantar. Gosto de Se eu cantar. não me engano, ele vai na mesma igreja com você. Se eu não me engano. Qual que você vai? Eu vou na Devec. Ah, Devec, eu sou da De Alfa. Quase acertei. A Tá minha vendo? cunhada e meu irmão é congregando da Alfa aqui do Jairinho, né? Isso, tô frequentando lá. Agora vamos lá. Tem alguma pergunta que você quer fazer, Léo? Ou eu posso mandar a Pode última? mandar, porque... Posso mandar mesmo? Pode. Pra você, família é o quê? A base. Base. Família é a estrutura, né? Família é bíblico, né? Em primeiro lugar, Deus, né? Da Exatamente. família. Na verdade, o que eu mais tenho percebido é que quando a família não tá bem, nada vai bem. Nada vai bem. Eu, em primeiro lugar, E- sempre foi Deus. Segundo, a família. E sabe um aprendizado que eu tenho observado? Talvez vocês também devem ter observado muito. É que quando a pessoa tá crescendo ali, o primeiro ponto que o inimigo ele quer tentar é a família, para destruir tudo. Eu já vi diversos empreendedores que estavam crescendo muito, sabe? E acaba esquecendo que a família é a base e muitas das vezes acaba perdendo tudo. É que assim, né? Às vezes a gente acaba focando tanto no trabalho, eu falo, né? Eu acho que tudo em excesso é ruim, né? Seja o que for, né? Religião, trabalho, né? Eu acho que tudo precisa ser dosado, né? E aí entra onde eu falei, onde eu coloquei aqui da questão do dinheiro. O dinheiro ele não pode estar em primeiro lugar, né? Só que assim, hoje quando você olha a sociedade em geral, quando se trata de dinheiro, tem para muitos está em primeiro lugar, até mesmo que a família, né? Óbvio, né? A gente fica nessa loucura empreendendo, às vezes a gente extrapola um pouquinho, né? A gente é cobrado pela família às vezes, né? Às vezes eu excedo também, estou eu me colocando nessa posição também, né? Mas é o que você falou, entra essa questão, parece que quando você está naquele processo de crescimento, onde tudo está indo bem, às vezes o que você colocou aí de poder desestruturar a família, é real isso. Sabe né? quem eu ouvi falando disso? Não sei se você conhece, o Reinaldo Zanon. O Zanon, eu estava numa palestra dele e ele falou que tipo assim, quando ele começou a crescer também com a empresa dele, ele tinha comprado uma Mercedes, teto solar, tudo bonitão. E aí voava calcinha de tudo quanto é lado, porque parece que é algo que chama atenção, mas ali só é um ponto para te desestabilizar. É o que o meu pastor falou lá. Deixa eu só lembrar. Traduzindo, uma ruptura relacional acaba causando um colapso estrutural. Ou seja, qualquer ruptura que tiver ali no seu relacionamento, no seu casamento, ele acaba trazendo um colapso para sua empresa, para sua vida financeira, para tudo. Sim. Então, talvez seja algo que muitas das vezes passa despercebido, mas o poder da família é muito grande. E o que a gente tem que fazer? Tentar blindar ao máximo, né? E vamos lá, para a gente finalizar a última pergunta, que a gente já está chegando, o podcast rendeu, dá vontade de ficar conversando mais umas 2-3 horas aqui, tem muita coisa. E se você tivesse somente R$200 hoje, o Marcelo de hoje, somente com R$200 ali no bolso, você não tem sua empresa, não tem um serviço, só R$200. O que você faria com R$200?
talvez eu vou ser bonzinho. Sou bonzinho ou não? Não, vou ser bonzinho. Só não pode ter a mesma lista de contatos. Que contatos hoje, qualquer coisinha, financia isso daqui pra mim e você nem precisa usar os 200. Mas talvez com sua mentalidade só. O que você faria com 200 reais hoje? Pra começar a empreender. Eu revestiria meu dinheiro, aplicava em alguma coisa, em algum produto, desenvolveria. Com 200 reais, venda, sei lá. Não sei, cara, pra tudo tem solução. Né? 200 reais você compra quantas canetas? Nós tava falando sobre isso hoje. Exatamente. No caminho. Hã? Tava falando sobre isso no caminho hoje. Eu acho que assim, o poder de empreender é você ter dinheiro para você gerar solução para ele, entendeu? E aí é o que a gente falou, do fator empreender, né? É difícil até mensurar isso nesse momento, sim, porque assim... O leque é muito grande, né? Exatamente. É o que a gente estava conversando. A gente estava conversando sobre água, né? Eu estava falando que eu estava aqui em Alphaville e passou um rapaz querendo vender uma água para mim a 25 reais. Então. Uma água assim, ó, simples. Aí falou, uma é 25, 3 é 50. Mas eu te pergunto, tem alguém comprando? Mas é o que eu falei pro Léo, eu falei, talvez se ele tivesse contado uma história atrás dessa água, a gente teria comprado. Sim. Ele não contou a história. Talvez o lado do empreendedor está nisso. O lugar onde você está posicionado, independente, sim, do valor que você tem. Eu acredito muito nisso, né? É o que eu dei de exemplo do rapaz que comprou a embalagem do ralo. Ele tinha 50 reais e comprou de 1.080. E eu contei a história, o contexto, e por que eu cobrava aquele valor. Né? E fidelizei ele. Posicionamento, história, tudo. Minha turma, quer deixar algum recadinho, seu Léo? Pra gente chegar mais no final do podcast, quer deixar algum recado, seu Marcelo? Passar primeiro pro Marcelo, pode ser? Pode ser. Marcelo, quer deixar algum recado, um abraço, beijo? Eu quero agradecer, um beijo para minha família, para os meus filhos, o pessoal da empresa eu quero agradecer também, né? O coletivo lá, Rogerião, um abraço, o pessoal tudo lá, meus amigos de infância aí, né? Toda a caminhada, um grande abraço. Às vezes a gente não tá na correria, não consegue ver o pessoal. E agradecer mais uma vez a oportunidade de vocês, né? Por a gente poder falar da nossa história, né? As pessoas às vezes que não conhecem, entender o porquê e saber onde a gente chegou e qual é a bagagem e o que a gente carregou para chegar onde a gente chegou, e dizer que as pessoas têm que acreditar. Eu sou uma base, uma referência disso, né? Da onde a gente veio, da história do meu pai, da minha mãe, né? E as pessoas acreditar que se elas acreditarem, focarem, elas vão chegar onde elas não imaginam. Marcelo, última perguntinha. O que você espera para 2024? Cara, tá chegando, hein? Já estamos aí, né? Eu até cheguei a falar que nós vamos fazer uma reestruturação para 2024 na indústria. Cara, primeiro lugar que seja um ano saudável, né? Que nós tenhamos saúde em primeiro lugar, né? Que a gente esteja bem, estrutura familiar, né? E assim, a gente pode falar do presente. O futuro a Deus pertence. Sim. Né? Eu vou falar de mim e da empresa, a gente tem bastante planejamento para o ano que vem. Né? Não podemos olhar no governo, a gente não pode focar. Né? Eu costumo falar que se a gente foca no problema, a gente não tem solução. Então, assim, para terminar, da minha parte, assim, é pensar que é um ano que a gente vai ter que fazer diferença, independente de governo, independente de qualquer coisa. Quem tá na cadeira, não tem jeito. Não tem jeito, né? A gente manter os nossos valores, os nossos princípios, né? Cada um tem a sua questão política, né? Eu confesso que a gestão de hoje não é a que eu queria. 2. Entendeu? Respeito, né, quem optou por ter essa gestão, né? E vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a diferença. Né? Eu acredito que o tempo está passando tão rápido, daqui a pouco a gente pode ter a oportunidade de reverter tudo isso, né? Como aconteceu na Argentina agora, né? Sim. Acredito que nos Estados Unidos também possa ser que volte, né? Vai ser muito bom pra gente. Eu acredito que essa parte da Argentina já vai melhorar também aqui, vai ter um reflexo aqui. Sim. No Brasil positivo, né? E é isso, gente. E o que a gente fala de política, quando a gente pensar em política, pense você como governante.
O que você está fazendo de diferente na sua vida? Antes de se tornar pessoa pública, antes de se tornar uma pessoa política, o que você faz na sua vida diferente? Como você está sendo presidente da sua vida? Lado A, lado B, e aí? Como que você está governando sua vida, sua casa, sua empresa? Talvez se você fosse presidente, né? Você faria algo diferente? Porque muitas vezes a gente está nessa. Tem muitas pessoas que estão tacando pedra lá, mas não estão cuidando da própria vida. E talvez se você tomar um posicionamento, se posicionar como um presidente, como um governante na sua casa, na sua empresa, aí você nem vai depender mais de governo. Porque você vai ser o governalista ali, vai ser o presidente aí da sua vida, tá bom? Quer deixar algum recadinho, seu Léo? Quero sim. Vou deixar um recadinho aqui para as meninas, para as mulheres que querem ter o seu novo negócio. Ah, boa. Você falou disso para mim no carro, pode soltar aí. Vai ser rapidinho. Vocês mulheres que já trabalham no salão de beleza, faz unha, ou quer começar um novo negócio, no nosso estúdio está tendo um curso de Ida Gross. Está saindo R$500 em 10 vezes sem juros. Se pagar no dinheiro Pix, tem um descontinho, dá para fazer R$400. É um materiais. Pode falar. Curso presencial. Presencial. Você vai lá na prática. Vai ter que ser na prática, porque vocês vão acabar tendo material, vai ter que usar, fazer manualmente. Então já faz aprendendo, já sai de lá com uma profissão. Já sai lá trabalhando. De material você vai gastar mais ou menos média de R$200. Para começar o primeiro negócio. Mais o curso de 500 vai dar 700. Aí que tá a jogada. Dependendo a localização de cidade, é de 100 a 250. De 100 a 250 cada aplicação. Quer dizer, então vamos falar assim que 10 aplicações que a pessoa fazer, ela já pagou o curso. Então, o restante é lucro. Então, minha turma, vamos deixar o link na bio para você. Vamos sim. Vamos deixar o link na bio para você que quiser fazer esse curso, você, minha amiga que quer começar a empreender. Então, bora lá. Já sabe, né? Tem um curso bem bacana que é a Simone, esposa profissional do Léo aqui, ó, tá fazendo, já fez na minha esposa. No WhatsApp é o 11998044147. O Instagram dela é Estúdio Simone Araújo. De qualquer forma, vamos deixar o link na bio para você. E fala, minha turma, tem um recadinho especial para você que acompanhou esse episódio do Emprecast. A gente está aqui com o Marcelo, proprietário da Nova Plastic Embalagens. Minha turma, se você quer embalagem de qualidade para o seu comércio, ou você quer se destacar aí no ano de 2024, tem que chamar a Nova Plastic. Não é mesmo, Marcelo? Sim, estamos à disposição lá para atender a todo momento e para desenvolver o produto com a necessidade, tamanho, o que o cliente precisar. Inclusive, você que acompanhou o episódio, viu que eu taquei o celular. Eu não vou tacar de novo, porque agora eu já tirei a embalagem. Se tivesse com a embalagem, eu tacava de novo, porque são embalagens de qualidade, independente do comércio, não é? Se a pessoa faz ação, você faz ali a embalagem para a pessoa? Faço. Eu faço arroz, você faz embalagem? Faço. Eu faço cesta básica, você vai fazer uma embalagem? Claro, o maior prazer. Então, minha turma, quer se diferenciar aí no mercado, chama a Nova Plastic Embalagens. Tem um site, qual que é o site, Marcelo? novaplasticembalagens.com.br. Tem nosso Instagram também, Nova Plastic Embalagens. E lá você faz de tudo, né? Se precisar de um projeto diferenciado, entre em contato com o time dele, que o pessoal vai desenvolver a embalagem que você precisa para se destacar, para vender mais, para sair na frente do seu concorrente. Então não perde mais tempo. Nova Plastic Embalagens se destacando e levando qualidade até você. Bora!